Eu costumava acreditar que casamento era feito de ritmo, aquele compasso manso que a gente confunde com segurança. João e eu tínhamos o nosso. Ele saía cedo todo dia, antes do sol nascer sobre as montanhas de Minas. Deixava sempre a cafeteira ligada, o cheiro se espalhando pela cozinha pequena, e um resto de café no copo. Nunca terminava nada por completo. Nem o café, nem as frases. E eu achava bonito isso. Achava que entender esses detalhes era o mesmo que conhecer um homem de verdade. Mas quando o ritmo se perde, a vida muda de tom sem aviso. Naquela segunda-feira, chuvosa, cinza, igual a tantas outras, eu voltava do trabalho com a cabeça cheia de planilha e o corpo cansado do ônibus lotado. O celular vibrou. Olhei sem pensar. Transferência confirmada. R$ 2.800 para L. Gomes. Demorei a entender. Pensei que fosse do trabalho, talvez um pagamento, uma despesa, algo assim. Mas o nome do remetente me travou o peito. João Ferreira. Meu marido. Fiquei parada olhando a tela como quem tenta mudar o destino, só com um olhar. Abri de novo. 3 vezes. Mas o número continuava ali. Firme, impossível de negar. João nunca foi descuidado com dinheiro. Era daqueles que guardavam recibos em pastas, que anotavam cada gasto num caderno, que sabiam o preço do quilo do arroz de cor. R$ 2.800 não eram descuido. Eram intenção. Mandei uma mensagem qualquer. Tá tudo bem no trabalho? Ele respondeu horas depois. Tá sim. E com você? E só. Quando chegou em casa naquela noite, veio com um cheiro de chuva e gasolina. A voz calma, o nó da gravata meio torto. Me beijou de leve, aquele beijo automático de quem já está pensando em outro lugar. Foi a primeira vez que eu não retribuí. Jantamos em silêncio. Depois, ele dormiu no sofá, a televisão acesa refletindo no rosto dele. Eu fiquei olhando, tentando entender quantas vidas cabem dentro de um mesmo corpo. No dia seguinte, a chuva voltou, e outra transferência também. Mesma quantia, mesmo nome. Não perguntei nada. Apenas comecei a observar os horários, o jeito como ele guardava o celular, o sorriso disfarçado quando chegava a mensagem. Em poucos dias, o silêncio entre nós ganhou peso, como um móvel que ninguém tem coragem de mover. Na sexta-feira, ele disse que precisava viajar para resolver um assunto rápido no interior. Fez as malas depressa demais. E eu, da janela, vi o carro dele desaparecer na estrada molhada, com aquele barulho de pneus rasgando poças e mentiras. Quando o som sumiu, o que ficou foi um vazio que cheirava a gasolina e desconfiança. Sentei na cozinha. A casa parecia maior, mas sem calor. E foi ali, no barulho distante da chuva batendo no telhado, que eu soube. O que eu precisava não era de respostas. Era de coragem. No sábado, acordei antes do sol. A chuva tinha parado, mas o ar ainda cheirava a terra molhada, aquele cheiro que lembra infância e despedida ao mesmo tempo. Fiz café, o mesmo de sempre, só para perceber que o gosto tinha mudado. Tudo muda quando a gente descobre o que não quer saber. Peguei o notebook dele. A senha era o nome do nosso cachorro. Ele nunca acreditou que eu teria coragem de procurar. Mas ali estava, uma pasta chamada Trabalho Novo. E dentro dela, um contrato de locação. O endereço em Goiânia. Assinado por João Ferreira. O nome no outro campo do documento me paralisou. Larissa Gomes. A mesma do comprovante bancário. Fechei o computador. Respirei fundo. E entendi que o amor, quando apodrece, não avisa. Ele só muda de cheiro. Peguei o carro. Dirigir sempre foi o meu jeito de pensar. A estrada para Goiânia estava tranquila, as árvores molhadas brilhando sob o sol tímido, o coração batendo descompassado, tentando acompanhar o som dos pneus no asfalto. O prédio era novo, cor de areia, com portão automático e jardim pequeno, um lugar que cheirava a vida recém-começada. No interfone, o nome dele, João Ferreira, apto 202. Nenhum erro. O porteiro, um rapaz simpático, perguntou se eu era a esposa nova. Sorri com o tipo de sorriso que não chega aos olhos. Disse apenas: sou família. Subi as escadas devagar, cada degrau soando como um lembrete.
Abri a porta com a chave reserva que ele achava perdida. O barulho do trinco soou como uma confissão. O apartamento cheirava a lavanda e desinfetante, aquele tipo de limpeza que tenta esconder o uso. Na sala, 2 copos de vinho ainda pela metade, um tapete novo, flores sobre a mesa, e um retrato sobre o balcão. Ele, rindo, com um cachorro no colo, e um braço em volta de uma mulher. Ela, cabelos longos, pele morena, olhar leve, a expressão de quem ainda acredita que é amada. Meu corpo inteiro ficou frio. Olhei ao redor. 2 pares de chinelos. Uma lista de compras na geladeira, escrita à mão: arroz, leite, café, frutas. O tipo de lista que só quem mora junto escreve. Senti as pernas cederem. Encostei na parede. Tentei respirar, mas o ar ali dentro parecia não me reconhecer. Foi quando ouvi o som da fechadura girando. Por instinto, congelei. A porta se abriu devagar. Uma mulher entrou carregando sacolas de supermercado. Quando me viu, parou. Os olhos dela se arregalaram. As sacolas escorregaram das mãos. Maçãs rolaram pelo chão, parando perto dos meus pés. Ficamos assim, 2 mulheres olhando uma para outra, em silêncio. Nenhuma precisava perguntar quem era a outra. Ela foi a primeira a falar, com a voz trêmula. Você é a esposa dele, não é? Assenti, e percebi, pelo olhar dela, que ela já sabia de mim. A voz dela era calma, cansada. Ele disse que vocês estavam separados, que só faltava assinar os papéis. Dei uma risada curta, amarga. Ele sempre teve talento para contar histórias. Ela abaixou os olhos, talvez com vergonha, talvez com pena. Eu acreditei. Olhei em volta, aquele espaço cheio de vida que deveria ter sido meu, se a verdade tivesse existido. Há quanto tempo isso acontece? Perguntei. Silêncio. Depois, ela respondeu baixinho. 3 anos. Senti o chão desaparecer. 3 anos. Tempo suficiente para erguer uma casa, ou para destruir um coração. Fiquei olhando para ela, tentando odiar, mas o que vi foi outra vítima. Uma mulher enganada do mesmo jeito. Ele disse que você não podia ter filhos. A frase atravessou meu peito. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu ouvi o sangue correndo nos ouvidos como um trovão distante. Sussurrei. Ele mentiu. Ela respirou fundo, com lágrimas presas na voz. Eu sei. Ele disse que era ele. Mas agora temos um bebê. Fiquei imóvel. O mundo pareceu girar em silêncio. Não havia mais raiva, só um vazio profundo, como o fim de uma música que não se quer terminar. Então era isso, murmurei. Ele construiu a vida que queria. Só não foi comigo. Ela não respondeu, e nem precisava. O silêncio das 2 dizia tudo. Voltei para casa dirigindo sem lembrar o caminho. As luzes da estrada passavam como fantasmas pelo para-brisa. Na cabeça, só uma pergunta: como alguém consegue viver 2 vidas e ainda dormir em paz? Quando estacionei na garagem, o céu já anunciava chuva outra vez. Abri o portão, entrei, e a casa pareceu diferente, como se tivesse encolhido. As coisas continuavam no mesmo lugar, mas nada mais me pertencia. O cheiro de café velho ainda estava na pia. A toalha dele, pendurada no banheiro, úmida, esperando um corpo que já não me merecia. Toquei a borda da pia e senti as mãos trêmulas, como se o chão ainda balançasse sob meus pés. Naquela noite, não chorei. Lavei a louça, acendi o abajur e sentei no sofá com o laptop no colo. Abri de novo as fotos que vi no apartamento. Cada imagem era uma facada que não sangrava, mas doía o mesmo. Ele com o cachorro, ela sorrindo. Um berço no canto da sala. O bebê. O tempo passou sem que eu percebesse. Quando o som da chave girando na fechadura me alcançou, percebi que já era madrugada. João entrou devagar, molhado da chuva. Cumprimentou como quem volta de viagem longa, natural demais para ser verdade. Cheguei, meu amor. Não respondi. Ele se aproximou, largou a mala no chão e foi até a cozinha, como se nada tivesse mudado. Abriu o armário, pegou um copo, encheu de água.
Bebeu devagar. E só então percebeu meu olhar. Tá tudo bem? Perguntou, tentando parecer calmo. Minha voz saiu firme, sem pressa. Quem é Larissa Gomes? O copo parou no ar. Por um segundo, ele congelou, o tipo de silêncio que denuncia o culpado antes da palavra. Você andou mexendo nas minhas coisas. Responde. Ele riu sem graça, tentando ganhar tempo. É só uma cliente, Mariana. Você tá imaginando coisa. Peguei o celular e mostrei a foto, o apartamento, o cachorro, a mulher. A expressão dele desmoronou. O rosto perdeu cor, como se o corpo quisesse fugir antes da confissão. Você foi até lá? Fui. Você falou com ela? Falei. O silêncio que veio depois foi o tipo que dá eco. O barulho do relógio de parede virou o único som da casa. Ele sentou na cadeira, abaixou a cabeça. Eu não queria que fosse assim. E como você queria? Que eu descobrisse no batizado. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Nada disso foi planejado. 3 anos, João. 3 anos não se improvisa. Eu só queria paz. A gente não era mais feliz. Então construiu outra vida. Eu precisava respirar, Mariana. Ela me fazia sentir vivo. As palavras dele caíram como chuva pesada, frias e inevitáveis. Eu olhei para a janela. O vento começava a bater, empurrando as cortinas como se o mundo inteiro estivesse reagindo àquela mentira. Você sempre disse que queria ser lembrado pelo que construiu, murmurei. Pois parabéns, João. Construiu 2 ruínas. Ele me chamou pelo nome, como quem tenta segurar um trem já em movimento. Mariana. Mas eu não olhei para trás. Fui pro quarto, fechei a porta e deitei na cama que agora parecia enorme e gelada. Lá fora, o trovão explodiu, e a chuva começou de novo. Naquela madrugada, descobri que o barulho da tempestade dói menos que o silêncio de quem a gente ama. O dia seguinte nasceu sem cor. O céu, um cinza espesso, parecia refletir o que eu sentia por dentro. Levantei devagar, sem saber por onde começar. A cama ainda guardava o peso da noite anterior, e o cheiro dele pairava no ar como lembrança teimosa. Na cozinha, o café fervia sozinho, fazendo aquele som familiar que sempre me acalmava. Mas agora o barulho parecia vir de outra casa. Na mesa, um envelope com meu nome, a letra dele, firme, exata. Olhei por longos minutos antes de tocar. Não tive coragem de abrir. Já sabia que não havia resposta ali que me servisse. Passei o resto da manhã limpando a casa. Cada prato lavado era uma despedida. Cada gaveta arrumada, um tipo de luto. As pessoas acham que superar é esquecer, mas o esquecimento não vem com vassoura. Ele vem com o tempo. Guardei as fotos, tirei a aliança e pendurei a chave do carro num prego da parede. Não chorei. Tinha descoberto algo novo. Depois que o coração quebra, o choro vira silêncio. Nos dias que seguiram, fiz o que sabia fazer melhor, trabalhar. Pegava o ônibus cedo, ouvia o burburinho das senhoras indo para a feira, o cheiro de pão de queijo fresco nas esquinas de Belo Horizonte, e tentava acreditar que tudo aquilo ainda me pertencia. À noite, voltava para casa e lia. Livros velhos, romances, qualquer coisa que me fizesse lembrar que ainda havia beleza nas palavras. Às vezes, olhava o celular e via o nome dele piscando, mas não atendia. Outras, o número era desconhecido. Sabia que podia ser ela. Não quis saber. Um mês depois, a mensagem chegou. Ele foi embora. Achei que você devia saber. Era dela. Larissa. Fiquei olhando aquelas palavras como quem observa uma porta entreaberta. Dava para ver o que tinha do outro lado, mas eu não queria atravessar. Respondi. Boa sorte. E só. Naquela noite, dormi sem lágrimas. O travesseiro, pela primeira vez em semanas, ficou seco. A vida seguiu como quem aprende a andar com cicatriz. Comprei plantas. Troquei as cortinas. Pintei a parede da sala de amarelo, porque precisava de cor onde antes só existia cinza. Comecei a caminhar todo domingo de manhã na praça perto do mercado. O cheiro de pão de queijo, café e chuva voltava a me lembrar que a vida, mesmo pequena,
ainda pulsa. Um dia, olhei meu reflexo numa vitrine. O cabelo solto, a pele cansada, mas o olhar firme, limpo. E percebi que, sem perceber, eu estava voltando a ser eu. Não a esposa, não a traída, mas a mulher que sobreviveu ao próprio silêncio. Algumas semanas depois, aceitei uma proposta de trabalho e fiz as malas. Fui para Goiânia sem alarde, só com o que cabia no porta-malas e uma coragem nova, dessas que a vida ensina na marrão. 6 meses. Foi o tempo entre Belo Horizonte e meu recomeço em Goiânia. O intervalo exato para aprender a atravessar a vida sem olhar para trás. Trabalhava numa livraria no centro da cidade. O cheiro de papel e café me fazia bem. Era um lugar tranquilo, cheio de histórias que não doíam. Eu gostava do som das páginas, das conversas baixas, da chuva batendo na calçada de pedras antigas. Naquele sábado, o céu estava limpo depois de dias nublados. Saí do trabalho com o coração leve, a bolsa no ombro e uma lista mental de pequenas felicidades, empadão goiano ainda quente, cheiro de pamonha na calçada, banho demorado e filme antigo. Atravessava a rua quando ouvi uma voz que reconheceria mesmo no escuro. Mariana. Meu corpo parou antes da mente entender. Virei devagar. E lá estava ele, João. Mais magro, o cabelo com fios grisalhos que antes não tinha. Os olhos cansados, mas suaves, como se o tempo tivesse cobrado o preço justo. Por um segundo, o passado inteiro se encaixou de volta. O café, o riso, a casa, o silêncio. Você tá bem? Ele perguntou, tentando sorrir. Tô, respondi. E você? Tentando ficar. Ficamos embaixo do toldo de uma padaria, vendo a chuva começar de leve. As pessoas passavam apressadas, e nós, imóveis, 2 desconhecidos que sabiam demais um do outro. Eu pensei em te ligar, ele começou, mas nunca soube o que dizer. Nada teria mudado. Ele baixou os olhos, mexendo nas próprias mãos. Eu me separei. Da Larissa. Assenti, sem surpresa. A notícia já tinha chegado a mim semanas antes, como tudo que insiste em voltar. Ela não tinha culpa, ele disse. Nem eu, respondi. Por um instante, o silêncio foi quase doce. Não o mesmo que nos destruiu, mas um silêncio limpo, como depois da tempestade. Você me odiou muito. Ele perguntou. Olhei pro céu. As gotas de chuva escorriam pelos fios do cabelo, geladas e sinceras. Não. Odiar é continuar preso. E eu já me soltei. Ele respirou fundo, como quem esperava esse perdão há tempos. Mas o que eu dei não foi perdão, foi liberdade. Eu mudei, ele disse. Sorri de leve. Espero que sim. Eu também. A chuva engrossou. Ele deu um passo à frente, hesitou e então recuou. Sabia que não era mais o lugar dele. Nem eu era mais o Porto de antes. Mariana. Não precisa dizer nada. Às vezes, o melhor que a gente pode fazer é deixar o passado quieto. Ele assentiu, os olhos marejados. Nos despedimos com um aceno breve, sem abraço, sem promessa, sem dor. Quando ele virou a esquina, senti o peito leve, pela primeira vez em muito tempo. Chorava, mas era um choro diferente, não de perda, mas de alívio. Voltei para casa andando devagar, sentindo o cheiro da chuva e do pão quente das padarias de bairro. E percebi, às vezes, o fechamento de uma história não é uma frase bonita. É simplesmente o instante em que você entende que ela acabou. O tempo passou devagar, como as tardes quentes do interior. Quando percebi, o verão já tinha chegado, e as cigarras cantavam nas árvores da praça. A vida tinha voltado a caber dentro de mim, mas de outro jeito. Trabalhava, lia, cuidava das plantas, conversava com as vizinhas. Às vezes, saía para caminhar ao entardecer e via o céu de Goiânia se pintando de laranja, como se o mundo inteiro me pedisse calma. João não ligou mais. Nem Larissa. E, pela primeira vez, não esperei notícia de ninguém. Uma manhã, enquanto fazia café, o mesmo cheiro que antes doía me pareceu bonito de novo. O som da chaleira, o vapor subindo, a luz entrando pela janela. Tudo era simples, mas vivo. Peguei a velha caixa onde guardava papéis e lembranças. Dentro,
Ainda estava o envelope que ele deixara meses atrás. Abri. Dentro havia uma foto antiga. Nós dois, sorrindo à beira de um rio em Pirenópolis, o sol queimando o rosto, o vento bagunçando meu cabelo. No verso, uma frase curta. Você merecia ser feliz, mesmo sem mim. Dobrei a foto e guardei de volta. Mas dessa vez, não como ferida. Como prova de que sobrevivi. Saí de casa, o sol batendo forte no rosto, o som distante de uma sanfona vindo de alguma casa. Comprei pão quente na padaria da esquina. Cumprimentei o rapaz do caixa e voltei caminhando devagar. Pela primeira vez, senti vontade de rir à toa. Não por alguém, mas por mim. Entendi, enfim, que algumas perdas não nos destroem, apenas devolvem o que esquecemos de ser. E que recomeçar não é apagar o passado, é aprender a caminhar leve, mesmo carregando o que doeu. Sentei na varanda, o café ainda fumegando, e olhei o céu claro. O mundo estava igual, mas eu, não. Sorri sem pensar. Porque às vezes, o verdadeiro perdão não é o que a gente dá a quem partiu. É o que a gente oferece a si mesma, quando finalmente para de esperar. E, naquele instante, soube. A história não tinha acabado. Tinha, enfim, começado.